dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós iniciamos mais uma semana de profícuas reflexões para nossa alma. Convido a todos ao capítulo 5 nesta segunda-feira para juntos refletir sobre a passagem O Mal e o Remédio. Que o Senhor Jesus seja conosco, iluminando a cada um que nos acompanha e nos ouve, para que possamos iniciar nossa semana com o coração recheado de serenidade, muita paz e fé. Com isso, eu inicio a nossa reflexão, O Mal e o Remédio, do capítulo 5, com um trecho do livro As Dores da Alma. E esse trecho vai nos dizer, é um trecho logo no início dele, no capítulo inicial, no qual ele nos diz: a dor emocional, diferentemente da lesão material, implica uma angústia no corpo todo. Porém, a impressão física parece real. As dores da alma provocam um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, uma sensação de que o coração vai se partir. Hoje nós conversaremos sobre as etapas da nossa vida em que muitos males nos afligem, em que passamos por dificuldades, por problemas e muitas vezes, em meio a esses processos, o sofrimento nos toma o coração e somos levados às dores da alma. Neste livro em específico, ele retrata as dores da alma como o orgulho, o egoísmo, a crueldade, o medo, o ciúme, a inveja, entre outros. Então será sobre a dor emocional, a dor da alma que nós vamos falar. Porque muitas vezes, quando temos uma lesão física no corpo, por exemplo, machucamos a nossa mão, nós vamos sentir a dor exatamente naquele local. Nós conseguimos ver a lesão, saber como ela está e já procuramos o médico para curá-la. Mas a dor emocional, muitas vezes, nós ficamos angustiados porque não sabemos como ela nasce, onde ela está. Alguns dizem que sentem um coração disparado, outros sentem já uma tontura. Então, os sintomas eles são muito variados e nos angustia porque nós não conseguimos vê-la fisicamente, mas nós sentimos. E é uma sensação, como esse trecho mesmo nos diz, uma impressão física que parece real. A dor emocional, ela é tão sentida quanto a dor física, tão importante quanto para nos atentarmos que tem algo aí que não está em equilíbrio. Assim como nós vemos um machucado na mão, sentimos a dor física e conseguimos saber que tem algo de errado, a dor emocional é um alerta de que tem algo que não está em equilíbrio ali dentro do nosso ser, principalmente com a nossa alma, quem sabe. E hoje nós falaremos disso porque muitas vezes nós passamos por etapas na vida em que há problemas que nos tiram o chão. Nós passamos por dificuldades quase que diariamente. Alguns lutam com muita bravura, outros, no entanto, se entregam ao sofrimento. E nesses momentos em que nos entregamos ao sofrimento, diante das amarguras da vida, nós entramos inconscientemente num ciclo de pensamentos negativos e pensamentos pessimistas, acreditando que aquela angústia não vai ter fim, que o problema não tem solução, que o medo que nós sentimos não vai conseguir ser sanado. São momentos angustiantes que, quando nos entregamos a eles, nós achamos que são eternos. Alguns acabam culpando a Deus, dizendo que como que Deus permite que ele passe por um sofrimento como esse. Outros culpam outros espíritas, culpam seus guias, seus protetores, chamando eles para que tire logo essa angústia, essa ansiedade sem fim que eles não sabem explicar.
essa dor penosa emocional que estão sentindo, então eles se revoltam contra Deus, dizendo que como um pai que ama tanto teus filhos, permite que ele sofra emocionalmente desse jeito. A dor emocional, ela causa uma angústia muito forte, porque nós não conseguimos ver aonde ela está, a causa às vezes diretamente dela. E isso causa uma angústia interminável, porque quando nós temos um machucado, passamos o remédio, conseguimos ver o processo dele de cura, como ele vai cicatrizando com o tempo. Então, nós olhamos um dia, vai demorar, não está cicatrizando tão rápido, mas você tem uma noção ali que vai demorar mais uma semana, alguns dias ele já vai estar cicatrizando. Você consegue ir acompanhando o processo. A dor emocional, as dores da alma, que muitas vezes surgem em meio aos males que nos acontecem, nós não conseguimos ver tão nitidamente, principalmente fisicamente, como que está o processo ali de cura dela. E isso, para alguns, é muito angustiante. E nestes momentos, como eu disse, quando não lutam com bravura para sair desse estado, ou seja, eu entrei nesse estado de sofrimento e eu começo a lutar com todas as minhas forças para sair, quando não fazem isso, eles podem se entregar simplesmente ao sofrimento e isso os afunda ainda mais. Então, nesse processo, muitos culpam a Deus, perguntando por que passam por isso, se questionando, mas esquecem que antes de reencarnar na Terra, muitos escolheram suas provas e suas expiações. Escolheram porque sabiam que seriam fortes o bastante para vencê-las. Muitos sabiam das dores da alma, que eles sentiriam, que eles passariam devido a algumas provas, mas escolheram porque sabiam que dali retirariam um ensinamento muito profícuo para o seu espírito. As provas, elas são um processo natural de aperfeiçoamento para o espírito. Todos nós temos uma prova, uma expiação, muitas provas, muitas expiações. Todos nós temos, porque é um processo natural de aperfeiçoamento. Cada um vai ter a sua no gênero que precisa se aperfeiçoar, no gênero que ele pode ter escolhido antes de reencarnar. Não é Deus que está nos castigando. Lembremos sempre, Deus, justiça suprema, bondade. Nosso Pai que nos ama imensuravelmente, Ele não nos castiga. Ele nos concede a oportunidade da reencarnação, de passar por nossas provas, por nossas expiações, para que possamos aprender. O Livro dos Espíritos nos esclarece em diversas questões sobre reencarnação que quando nosso espírito se desprende da matéria ao retornar ao mundo espiritual, ele tem uma visão mais nítida das sequelas que ele carrega e que precisam ser aperfeiçoadas, sequelas morais. Então, com isso, com essa visão mais nítida, ele escolhe suas provas, ali, suas expiações, o gênero delas, para poder passar, porque ele sabe que enquanto estiver na Terra, é um trechinho de toda a sua vida eterna. É um pedacinho. E para ele, o sofrimento, que muitas vezes na Terra é tido como sofrimento, para o espírito é prelúdio de cura. E o grande remédio, meus queridos amigos, para todos esses males que nos ocorrem, para as dores da alma, para o desespero quando passamos por um problema, para as angústias, o grande remédio é a fé, é a nossa fé, a fé no futuro, a fé na vida eterna, a fé em nós, que nós conseguimos vencer, que nós temos força, saber que nós escolhemos as etapas que estamos passando muitas vezes de dificuldade, porque acreditamos que conseguiríamos vencer. E nós conseguimos. A fé
no futuro, nos concede a esperança, a consolação de que aquele sofrimento é apenas uma etapa que logo vai passar, uma etapa necessária de aprendizado para nosso espírito. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma explicação, mas aqui na Terra muitas vezes nós não conseguimos saber. Mas quando nos desprendemos da matéria, como eu disse, quando já passamos para o mundo espiritual, no além-túmulo, nós conseguimos ver que cada prova, cada dificuldade, cada problema que por vezes nos causou muito sofrimento, é uma glória para o nosso espírito, porque conseguimos aprender, conseguimos vencer as dores da alma com muita fé. A fé é o grande remédio, porque ela nos concede a coragem de tentar e jamais desistir. A fé de que Deus nos aguarda do outro lado, em teus braços, após sofrermos tanto aqui. Lembremos que estamos em um planeta de provas e expiações. Aqui na Terra, o mal ainda reina, mas sabemos que são males necessários ainda para que possamos nos aperfeiçoar, e contra eles somente a fé, somente o amor e somente a caridade. É dessa forma que conseguimos, dia após dia, passinho a passinho, ir nos elevando aos campos divinos. Tem uma figura de linguagem que eu acho que pode muito nos ajudar nesse momento. Quando somos corredores iniciais, gostamos muito de corrida, ninguém acorda do dia para a noite falando assim: amanhã eu vou começar a correr 42 quilômetros. Uma pessoa que nunca correu, corredor inicial, nunca correu, nunca fez, vamos supor assim, nunca fez uma caminhada longa, nunca fez nada. Ela simplesmente não vai acordar no outro dia e falar assim: eu vou correr 42 quilômetros amanhã. Ela não faz isso. Por quê? Porque ela sabe que é impossível. O corpo dela não vai aguentar. 42 quilômetros para alguém que nunca correu nem 2 quilômetros é um pouco impossível. Mas ela acorda no outro dia e ela pode dizer assim: olha, eu gosto muito de corrida e eu quero um dia conseguir correr 42 quilômetros. Mas para isso eu preciso me preparar. Então eu vou me preparar fazendo o quê? Começando de pouquinho em pouquinho. Um dia eu corro 2 quilômetros, outro dia eu já corro 5, 7, 15, 21, de pouquinho em pouquinho, até chegar nos 42. Mas durante esse percurso, durante esse processo que está se preparando para chegar nos 42 quilômetros, ele não vai passar por trajetos só lineares e fáceis. Não. O corredor ele vai passar o quê? Por subidas penosas. Ele por vezes vai cair, vai ter lesão no joelho, por vezes ele vai achar que ele não vai aguentar, que nossa, a panturrilha tá ardendo demais, então não vou conseguir completar esse trajeto que eu tanto queria. Outras vezes ele vai achar aquilo muito penoso, mas com muita fé nele e coragem, ele se esforça, ele se abdica de muita coisa porque ele tem em mente o que ele quer conquistar. Ele quer conquistar os 42 quilômetros e ele sabe de todo o processo longo que ele precisa passar para conquistar isso. Então ele se abdica de muitas coisas porque ele tem em mente um foco que ele quer. Então são muitos processos que ele tem que ter muita paciência, conhecer seus limites, ir vencendo cada etapa devagarzinho, até o dia em que ele realmente completa os 42 quilômetros. E ele se sente muito feliz, porque ele olha para trás e ele vê todo o trajeto. Às vezes ele até ri, ele fala assim: nossa, quando eu fiz meus primeiros 5 quilômetros, eu achei que eu não ia conseguir. Eu sofri tanto e olha só, eu consegui hoje. Eu não desisti e eu consegui hoje conquistar os 42. É uma figura de linguagem que eu trouxe para pensarmos que com a vida também é assim. Se nós almejamos os campos mais elevados, se nós almejamos nos aperfeiçoar, subir nos degraus da evolução moral, nós temos que começar
devagarzinho. Nós simplesmente não falamos assim, amanhã eu vou me tornar um espírito muito evoluído. E pá! Não, é um processo. Todo espírito muito evoluído, meus queridos amigos, ele passou por um processo de evolução em que houve muitas provas, em que houve, por vezes, muito sofrimento, muita angústia. Nós estamos nesse processo. Nós somos os corredores que estão lá na etapa inicial, nos 5 quilômetros, passando pelas subidas, pelos terrenos mais penosos, amargos, por vezes achando que não vamos conseguir, mas aí a gente conquista os 5 quilômetros, e quando vê já faz os 7 e fala, nossa, olha, eu consegui, achei que eu não ia. Assim somos nós na vida aqui na Terra. Às vezes tem sofrimento que chegam até nós e nós achamos que não vamos conseguir vencê-lo. Nós achamos que, dessa vez eu não vou ter força para conseguir vencer, para conseguir achar uma solução. Mas com fé, que é o grande remédio, com muita fé, a gente cria esperança e não desiste. E nós tentamos e conseguimos. Cada um em seu íntimo, lembre-se, quantas penúrias já não passou em sua vida? Quantas etapas você já não venceu com muita fé? Todos nós vencemos as etapas, basta ter fé. Todos nós vamos ainda passar por muitas provas, por muitos desafios, já que queremos alcançar os degraus da evolução. Assim como o corredor quer alcançar os 42 quilômetros e precisa passar por todo o processo de aperfeiçoamento. Tudo na vida é um processo, basta olharmos para a natureza. A flor, ela tem o processo dela, desde o germinar até o florescer. Não é da noite para o dia. E com nós também não é diferente. Por isso, tenhamos muita fé. Vamos começar a nossa semana com muita fé, diante do sofrimento, diante dos males, diante das dificuldades. Tenhamos fé. Roguemos a Jesus por auxílio, roguemos a Deus e tenhamos muita coragem para enfrentar. Porque antes de tudo, nós confiamos em nós. Antes de reencarnar, sabendo que conseguiríamos passar e vencer. Tenhamos fé, tenhamos bom ânimo e tenhamos muita coragem. Uma excelente segunda-feira a todos. Tenhamos todos um bom dia, um dia de muita serenidade, de muita força e de muita fé. Nos encontramos amanhã, neste mesmo horário, às 7h30, para mais um Evangelho Diário. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, que assim seja.